Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Pelo visto, as coisas estão melhorando um pouquinho. A gente espera que permaneça dessa forma, né? E, pensando nisso, a gente não pode esperar que as coisas melhorem sozinhas, né? Então, nós temos condição também de buscar ajuda, de buscar tratamentos alternativos para nos reequilibrar ou nos equilibrar. Eu falo reequilibrar porque a gente às vezes é equilibrado e se desequilibra. Agora, se equilibrar é gente que nunca foi equilibrada e vai tentar se equilibrar. Por isso que eu falei nos dois termos, tá? Sim. Brincadeiras à parte, tá aqui de novo comigo, só que dessa vez eu vou perguntar e ela vai responder. É sobre um tema que eu tenho certeza que encanta muita gente e é de interesse de muitas pessoas. É raro encontrar alguém que nunca, pelo menos, não ouviu falar sobre a questão dos florais. Pode não saber tudo sobre os tipos de florais, como eles são manipulados, mas já ouviu falar e de repente já fez alguma terapia nesse sentido, sem aprofundamento, apenas para se ajudar. Está aqui de novo a Caroline, ela também, além de mestre, doutora em filosofia. Não, doutora ainda não. Acho que Doutora ainda não, nessa vida, acho que não. Eu já mas é deixei. mestre em filosofia, É, uma excelente profissional na área, e também temos ela como bem estudiosa e praticante dessa terapia dos florais. Caroline, boa noite. boa noite. Obrigado por você estar aqui de novo. É, E eu vou hoje, passar para você a bola, para você se apresentar, falar o que você quer falar e vamos em frente. Seja hoje eu bem-vindo de novo. quero agradecer primeiramente, né, mais um convite aqui para participar. E hoje eu vou falar uma das terapias. A gente não fala mais terapia alternativa, a gente fala agora terapia integrativa, porque a gente não vai substituir o tratamento médico por nenhuma terapia, né? Então, a terapia, ela vem integrar, na verdade, né? Então, ela vai auxiliar, né? E aí tem diversas terapias, né? Que são agora as conhecidas como PICs. Então, tem reflexo, tem reiki, tem terapia floral, tem aromaterapia, tem, enfim, uma infinidade, né? De terapias integrativas que no fundo, o que elas visam, né? Melhorar a qualidade de vida do paciente. No caso dos florais, né? Então, tudo começa, né, com o Dr. Bach, e assim, ela vai agir principalmente no emocional das pessoas, né? Então, o Bach, ele falava, né, assim, que as doenças, elas surgem por um desequilíbrio, né, dos sentimentos humanos. Então, é raiva, é culpa, é ansiedade, é inveja, coisas que às vezes vão levar a um desequilíbrio e provavelmente a uma doença, né? Então, é muito interessante, sim, quando a gente vê a vida do Dr. Bach, que ele começa a perceber padrões, porque ele era médico, né? Então, ele começa a perceber padrões de doenças semelhantes em pessoas semelhantes, né? Aqui essa foto, né, que você passou agora ali, é só para mostrar assim como que as flores, elas, porque tudo no universo vibra, né? E essas flores, elas têm também vibração. Essa aqui é uma foto Kirlian, né? Então ela não é necessariamente das flores que o Dr. Bach utilizou, né, para fazer os florais, porque os florais, eles têm muito assim uma coisa, como que eu posso dizer, parece mais ou menos aquele terroir do vinho, para quem gosta, né? Então, às vezes a mesma flor plantada em outro lugar vai ter outra vibração, né?
assim também é na aromaterapia, assim é também em várias outras terapias, porque a flor ela vai carregar muito do lugar onde ela foi plantada. Então, até hoje, né, as essências florais, assim, que o Dr. Bach sintonizou, que foram 38 ao todo, elas vêm lá da Inglaterra, essas essências. Então, é daquela região que ele morava que essas essências foram sintonizadas e elas são distribuídas para o mundo, até hoje. Né? Assim como tem várias vários outros sistemas florais, né, que já foram sintonizados, muitos deles, inclusive do Brasil, né, tem os florais da Amazônia, os florais de Araretama, que é aqui da nossa Mata Atlântica, tem os florais de Minas, tem os florais de Saint-Germain, que também são brasileiros. Então, assim, tem, depois do Bach, aí surge, principalmente ali a partir dos anos 80, com aquele movimento New Age, vários outros sistemas florais. Mas, por falar, né, na vida do Bach, do Dr. Bach, é interessante, assim, parece que ele vem com aquele propósito de vida, porque ele estava para morrer, assim, ele tinha uma doença muito grave, que agora eu não vou me recordar qual foi, mas parece assim que quando ele acabou de sintonizar os 38 florais, muito inspirado também no Hahnemann, que é o criador, né, da homeopatia, que se a gente parar para pensar também é um remédio assim que não tem um princípio ativo, mas é a simples vibração daquilo que vai reagir no nosso organismo. E quando ele termina de sintonizar as 38 essências, logo depois ele falece. Né? Então parece que ele vem com esse propósito, assim. Mas ele, como médico, foi um médico super reconhecido, né? Não sei se eu estou falando tudo muito rápido, assim, se está dando para... Não, tá perfeito. Para acompanhar. Sim, a única coisa que eu queria te perguntar, assim, não é extracurricular, né? Porque tem a ver com o tema. Você citou sobre, por exemplo, lá na Inglaterra, quando canalizadas, são colhidas as flores. Até hoje é assim. Até hoje. Na Inglaterra, os florais do Bach são plantados na Inglaterra, são manipuladas as flores lá e as essências são depois distribuídas, comercializadas. Isso. Você não tem como pegar aquela espécie de flor e tentar plantar numa região aqui do Brasil. Porque o Brasil, como você falou, já tem as suas essências próprias, né? Isso. Você pode fazer isso, mas a vibração da flor vai ser diferente. Então, por exemplo, você pode ter vou pegar só um exemplo, né? Tem um sistema floral aqui no Brasil que é o Filhas de Gaia, que é um sistema floral que trabalha muito com o feminino, né? Questões de aceitação do feminino. Não só isso, mas é um dos sistemas que trabalha muito essa questão, né? E aí tem um floral lá que é de hibisco, né, para trabalhar as várias oitivas do feminino. Isso para os homens também, né? Homens que são, às vezes são muito agressivos e tudo mais. Uhum. A flor do hibisco, geralmente, quando ela aparece em outros sistemas florais, ela também vai trabalhar essa questão dos sentimentos, dos relacionamentos, né? Só que o grau vibratório de cada floral, de cada sistema é diferente. Né? Assim, agora, como que se mede isso? Pode se medir ou pela radiestesia, né? Ou a gente vai muito por aquele que sintonizou o sistema. Né? Então, é comum que aquela flor do hibisco ela vai, digamos, ter essa afinidade pelo sistema afetivo, né, de relacionamentos, para trabalhar o feminino, principalmente, mas se ela for sintonizada, se ela for plantada em outro lugar do mundo, ela não vai ser exatamente igual. É assim também na aromaterapia, né? Então, por exemplo, a lavanda francesa, que ela é plantada lá numa certa altitude, a terra tem uma certa característica, tem uma quantidade de sol, um clima X.
Se ela for plantada no Brasil, o óleo essencial que ela vai produzir é diferente. Né? Então, o lugar da onde vêm essas flores é diferente. Né? E como que se faz, né, o floral? Você pega, você produz primeiro a essência mãe do floral, que aí tem vários sistemas, né, para a gente conseguir produzir o floral. O do Bach, geralmente, é o sistema solar. Se você puder passar a próxima imagem, tem um exemplo. Não, mas tem uma foto lá do... mais para aí. Ali, ó, essa tigela com as flores amarelas é o sistema do Bach. Então, são colocadas as flores numa água pura, né, num vaso de cristal, e é deixado no sol. Fico me perguntando como que eles conseguem fazer isso na Inglaterra, que é um lugar que tem pouco sol. Boa. Né? Mas ali, aí vai do sintonizador do floral, né? Exato. Quanto tempo ele tem que deixar ali, né? Porque, assim, mais ou menos é uma regra geral que a flor fica ali até que ela murche. Né? E isso leva algumas horas, no mínimo ali umas 3, 4 horas. Aí você pega essa água com a vibração da flor, né? Então é uma água já vibracional, digamos assim, porque é a água que capta, né, a energia da flor com a energia do sol junto. Uhum. E aí é colocado geralmente conhaque, né? Aí tem uma proporção de conhaque para a água e se produz a essência mãe. Dessa essência mãe se vende a essência estoque para os terapeutas, né, do mundo todo. Aí pego uma parte dessa essência mãe, é misturado com mais conhaque, que seria o conservante, e é vendida a essência estoque. E a gente pega essa essência estoque e dilui ainda mais para quem vai tomar o floral, né? Mas além dessa forma ali do sistema solar, tem várias outras formas que foram sendo canalizadas para produzir os florais. Então, por exemplo, tem uma essência dos florais australianos que a flor, ela precisa ficar na água o dia todo e a noite toda na luz da lua. Né? Tem outros... Tipo, e principalmente com a luz da lua refletindo. Uhum. Então, ela precisa do sol e da lua. Tem outras essências que são produzidas só com a luz da lua, que são principalmente daquelas flores noturnas, né? Tem também um outro método que é o de fervura, né? Porque hoje, assim, meio que se abriu um leque gigantesco, não é? O floral não é só mais sobre flores, né? Então, às vezes você faz com fungos, às vezes você faz com folhas, né? Tem uma essência do australiano que são as folhas que caíram de uma determinada árvore no outono, né? Então é para trabalhar mais a questão por exemplo, do luto, né? Então tem essa essência floral também, né? Então não é só com flores, mas é com tudo aquilo que faz parte da natureza, né? Então tem a essência ali que são feitas com fervura, que até não são tão comuns, assim, mas se eu não me engano, no sistema floral de Minas tem algumas que são com fervura. Tem um outro método que é a captação direta, né? Então, no próximo slide tem um exemplo que é interessante. Não, mais um. Esse ali, ó, por exemplo, a Dolphin do Pacífico. É retirado a água da onde os golfinhos costumam ficar. Né? Então, assim, é um outro... Já não é mais nenhuma essência floral, uma essência ambiental, que se diz, né? Nos florais do Alasca, para você ver, assim, como a coisa expandiu, né? Porque até no Alasca tem flores, tem florais que são feitos lá, né? E esse floral que eu coloquei ali, o exemplo, é uma água que ficou exposta à aurora boreal. Né? Então, tem outros que são feitos em lugares sagrados, por exemplo, tem alguns que são feitos com
pedras preciosas, como aquele ali do diamante do Alasca também. Do Pacífico tem vários, assim, que são essências marinhas, né, não só de golfinho, mas de algas, de crustáceos, enfim, e tudo isso vai gerando ali uma certa vibração que vai atender ou que vai curar uma determinada característica do homem, né? Então, por exemplo, essa Diatoms do Pacífico é para memória celular. Então, pessoas assim que têm, por exemplo, doenças degenerativas, que querem assim, não curar, não seria uma palavra boa curar, mas às vezes, agora me fugiu. Oi? Controlar. Controlar ou prevenir. A palavra é essa, assim, prevenir, seria o certo. às vezes você, sei lá, você sabe que a tua família tem uma determinada propensão genética a ter certas doenças. Você pode tomar essa essência para prevenir, né? É claro, se não for kármico, talvez cure tomando, né? Sim. Ou se tiver a possibilidade de regressão, né, de algumas doenças, também seria interessante. Agora, no slide anterior, desculpe ficar pedindo para ir, para voltar. Imagina, nada. Mas assim, essas são essências, por exemplo, a primeira ali é uma essência de Bach, a Red Chestnut, que é para quem, por exemplo, tem muita preocupação com familiares, né? Então a pessoa se desgasta demais, assim, pensando no filho, ou na esposa, ou na mãe, ou no pai, e esquece de si, né? A dália... Tá cheio por aí. Assim, na verdade, assim, tem algumas essências que agora, durante a pandemia, eu vi que saíram bastante, assim, principalmente aquelas relacionadas ao medo, né? Medo, ansiedade, e tem uma outra que é da família também das castanhas, que é a White Chestnut, que é para pensamentos repetitivos, assim, pessoas que às vezes não conseguem dormir, porque ficam só pensando, aquela coisa que não para, a cabeça que não para, né? Isso saiu bastante agora durante a pandemia. Mas uma flor que eu acho linda é essa cocarda jurema, da Amazônia, que é um cipó, na verdade, da Mata Virgem, né? Então, as sintonizadoras desse floral da Amazônia, elas dizem que é um floral de transmutação, porque o cipó, ele faz a ligação, né, do terreno com o aéreo, com o ar. Então, esse sistema floral, assim, ele vai agregar vários elementos, não só do sistema floral que o Bach sintonizou, né, como, por exemplo, a produção, né, do próprio floral, mas elas agregam elementos, assim, que tem relação com o chakra, tem relação com os orixás, tem relação com os elementos da natureza. Então, assim, eu acho muito interessante, sabe? Muito, muito bonito, assim, esses florais. Diga. Termine, pode terminar. Termine. Então, os florais australianos também é um sistema floral que eu sou apaixonada, assim, porque eles têm flores meio pré-históricas, assim, sabe? Então, elas trabalham aquelas emoções muito profundas, assim, do ser humano. Eu já tomei alguns florais australianos e na noite que eu tomei eu tive lembranças de outras vidas, para você ter ideia, como mexe com aquela coisa muito profunda, né, da tua psique, né? E essa flor que eu coloquei ali, ela é justamente o símbolo dos florais australianos, né? Porque ela é uma flor muito de deserto, assim, sabe? Uma flor muito forte. Essa bonitinha do lado, azulzinha, que é a Baby Blue Eyes, já é de um outro sistema, né, que é o da Califórnia. Ela trabalha principalmente a relação entre pais e filhos, filhos homens, principalmente. Então, às vezes, quando tem muito problema ali
na linhagem masculina da família, entre pais e filhos, essa é uma essência bem indicada, né? E a dália rubra trabalha o feminino, né? Que é Filhas de Gaia. Trabalha ali quando as pessoas querem se abrir, digamos assim, para relacionamentos e a afetividade. Mas o que você ia perguntar? Olha, na realidade, primeiro eu ia falar uma coisa, e vou falar. O que dá a entender, né, com tudo isso que você citou, os sistemas, as flores, o Bá, tudo isso aqui veio depois da homeopatia, né? Isso. O Bá, ele veio como um precursor, alguém tipo assim, eu vou começar isso aqui, alguém falou, né? Você vai começar isso aqui. Depois vieram todas as outras. E o que dá, assim, que uma coisa que eu acho bonito em tudo isso, é que nenhum sistema que surgiu pós-Bach, tem lá, né, Saint-Germain, tem o sistema australiano que você falou, os mais recentes, nenhum deles conflitam entre si. Então, vai de acordo com a necessidade que as pessoas têm, tanto físicas como espirituais, e quem trabalha com isso vai saber exatamente qual é a essência que pode ser, qual é o floral que pode ser aplicado. Exatamente. Muito diferente de certas coisas que são embasadas e depois começam a surgir outras variantes e começam a conflitar. Aqui eu não vejo conflito nenhum, porque a essência da natureza é a mesma. Só muda o lugar onde a planta cresce e muda a planta. Então, para cada coisa que o ser humano tem de conflito, de doença dentro dele, pode ser espiritual ou física, percebe-se por aqui que na natureza está o reequilíbrio de tudo isso. Me corrija se eu estiver errado. Não, é exatamente isso, assim, tanto que não tem problema nenhum, por exemplo, eu manipular um floral para uma pessoa com uma essência do Bach, junto com uma da Califórnia, junto com uma australiana, junto com Filhas de Gaia. Inclusive, tem alguns florais, assim, que às vezes eles são semelhantes. Então, por exemplo, tem um floral de Bach que é para fazer uma espécie de uma limpeza, que é o Crab Apple. Tem também um outro floral australiano que também promove limpeza, que é o Green Essence. Eu posso usar os dois juntos. Cada um vai atuar como se fosse num nível energético diferente. Os florais de Bach, em geral, trabalham muito o ego da pessoa, né? Para mim, sempre funcionou perfeitamente. Tem gente que acha que é como se fosse assim, existem sistemas florais melhores e outros piores. Não existe. Existem o que você precisa naquele momento, né? Então, se você usa, por exemplo, várias essências de limpeza de vários sistemas diferentes, você vai estar limpando a tua psique, as tuas emoções, teu corpo mental, em vários níveis, na verdade, assim, né? De várias formas diferentes. Então, não existe nenhum tipo de conflito entre elas. Principalmente porque os florais, ao contrário do que muita gente acredita, não é um remédio, né, entre aspas, porque quem gosta de estudar a medicina integrativa não gosta de chamar remédio, que eles dizem que remédio é o chazinho da avó. Eles dizem que é um medicamento, né, que aí é o que tem princípio ativo, que é o mais chique, digamos assim. Mas o floral, ele não tem princípio ativo, ele é vibracional. Então, é só a vibração da flor. Por isso que não tem contraindicação nenhuma. Você pode dar para um recém-nascido, como você pode dar para alguém que está acamado, por exemplo. Não tem nenhum tipo de contraindicação. A única coisa que, às vezes, as pessoas pedem para não colocar é o conhaque, que seria o conservante do floral. Eu costumo colocar 30%, mas mesmo assim é uma quantidade tão pequena
né? Porque, por exemplo, você toma lá 3 gotas de floral numa dose, digamos. Dessas 3 gotas, uma gota é de álcool. As outras 2 vão ser da essência e da água, né, que vai junto. Então, a quantidade de álcool que você ingere é muito pequena. Mas, por exemplo, para quem é alcoólatra, talvez o sabor do álcool seja um problema, né? Uhum. Aí, mas tem alternativas, né? Então, você pode fazer, por exemplo, um floral só com água e manter o floral na geladeira, que aí ele não vai se estragar, né? Porque o grande risco do floral é a contaminação por bactérias, né? Que pode Sim. acontecer. Às vezes você pega lá a cânula e encosta na boca, e aí aquilo vai contaminar o floral, né? Já que a boca é um lugar que tem muitas bactérias, né? Sim. Ou, por exemplo, um bebezinho, né? Você não quer dar álcool para o bebezinho porque ele não gosta do sabor. Você pode fazer só com soro fisiológico, ou só com água, né? Ou vinagre de maçã também. Mas o vinagre de maçã eu não gosto porque eu acho que o gosto fica muito ruim, fica muito forte, assim. Mas Uhum. são alternativas, assim, que você tem para utilizar. E você citou agora há pouco, com relação ao diagnóstico, né? Aham, O tipo de floral. Você citou uma ferramenta muito interessante, que eu acho muito importante nesse caso, que é a radiestesia. sim, Pela radiestesia, dá para fazer verdadeiros tudo. diagnósticos com a pessoa do que ela tem, do que ela não tem, do que ela pode tomar ou deixar de tomar. É o É, pêndulo, né? O pêndulo. você pode usar o pêndulo, o meu fica sempre aqui do lado, né, para a gente Boa. poder utilizar aqui no diagnóstico. Eu vou muito assim pelo que eu percebo, às vezes, da pessoa. Porque a grande dificuldade, às vezes, é a pessoa não conseguir te contar o que ela tem. Né? Então, por Uhum. exemplo, a pessoa chega, às vezes, só com sintoma físico. Né? Assim, eu sinto insônia. Mas por que você está sentindo insônia? Né? O que você está sentindo? Não, tô normal. Como assim tá normal? Né? Assim, a Uhum. pessoa não consegue descrever o que ela está sentindo. Ou Uhum. às vezes ela nem se percebe, ela não consegue enxergar nela os sentimentos que ela tem. Essa é a principal dificuldade. Porque se a pessoa chega e fala assim, não, ó, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo ciúme, eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo. Aí você vai muito mais fácil. Né? Agora, quando você consegue, você tem dúvida, por exemplo, de qual floral indicar para a pessoa, você pode utilizar o pêndulo. Acho que é uma das melhores formas, assim, pelo menos para mim. Tem gente que usa, por exemplo, questionários, assim. E eu não gosto, assim, sabe? Mas é um método, né? E todos os métodos eu acho que são válidos. E assim, o que eu acho mais interessante que eu aprendi com uma grande amiga minha, ela fala assim: não existe floral errado para a pessoa. Se aquele floral foi para ela, ela precisava por algum motivo. Você não indicou errado o Com floral, certeza. né? Mas assim, os resultados assim que você vê dos florais é uma coisa muito impressionante. É muito impressionante. Assim, eu já vi casos de você pensar assim, nossa, mas essa pessoa precisa de um psicotrópico, assim, porque ela está enxergando coisas, ela está vendo. Só. Não, Sim. esse é um assim, eu não posso nem contar, porque foi um caso real do estágio, né, que eu fiz. Mas eu olhei e eu falei assim, floral não vai dar conta. E deu. A pessoa, assim, Realmente. foi melhorando, assim, é muito impressionante, assim, os resultados, sabe? Mas o que eu acho que mais dificulta o diagnóstico é a dificuldade da pessoa conseguir entender o que ela está sentindo e conseguir expressar também o que ela está sentindo. Isso eu acho que é o mais difícil, assim. Posso colocar só nós dois na tela agora? Antes disso, só volta ali alguns slides que eu separei em sistemas, em sistemas não, Sim. que o Uhum. Bach, ele separou, né, em categorias os florais dele, porque ele começou a ver, assim, que existiam categorias parecidas de pessoas. Então, as pessoas que sentem medo,
as pessoas que sentem preocupação, as pessoas que sentem indecisão e coisas do gênero, e elas começam a ter doenças parecidas, sabe? Então, as pessoas que têm, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo, solidão, por exemplo, elas vão ter doenças parecidas. Aí tem lá, por exemplo, Water Violet, é um floral indicado para quem é muito perfeccionista, né? E aí é comum, por exemplo, onde eu trabalho, né, que são professores, e aí as pessoas, assim, parece que elas têm o mesmo perfil, assim, é muito impressionante, assim, de ver que elas acabam desenvolvendo doenças ou padrões de comportamento muito parecidos. Por quê? Porque elas sentem da mesma forma, né? E foi isso que o Bach percebeu. E aí ele foi desenvolvendo esse sistema de classificação. Mas essa é uma classificação que ele fez para as flores lá inglesas do sistema dele, né? Não necessariamente que essa divisão segue para outros sistemas florais, né? Mas, com certeza, se você pegar outros sistemas, vamos lá, um bem conhecido do povo aí, Saint-Germain, não vai ter muita. Não vai ser muito diferente. A flor vai ser diferente, claro. Sim. Eu acredito que o número de essências são mais numerosas do que o do Bach, né? São. E o por exemplo, na ópera, se você for olhar assim, ele vai atuar por um outro lado, mas ele meio que se assemelha. Só muda a pontinha. O que eu quero dizer, assim, que eu acho que elas se complementam, na verdade. Não é nem que elas são parecidas. Algumas essências são bem parecidas mesmo. Mas, por exemplo, as flores brasileiras ou as australianas, muitas são diferentes. E elas se complementam em que sentido? Como eu falei, assim, os florais do Bach, eles são muito voltados para o ego, né? Então, é solidão, é desalento, é tristeza, é impaciência, coisas do gênero. Agora, tem algumas essências, por exemplo, no Saint-Germain, que você citou, para proteção espiritual, coisa que não aparece, por exemplo, ali nos florais do Bach. Ou para trabalhar o feminino no Filhas de Gaia, que também não tem nos florais de Bach. Então, por isso que eu digo que elas se complementam, né? Ou para trabalhar memória celular, ou para trabalhar outras questões, né? Então, esses florais, eles vão trabalhando vários aspectos do ser humano, em vários níveis diferentes. Por isso que eu, particularmente, eu não consigo ficar num sistema só, quando eu vou indicar um floral para uma pessoa. Eu vejo assim, bom, o que ela mais está precisando? Né? Então, é algo mais espiritual, é algo mais físico, é algo mais, sei lá, às vezes ataque de energia astral. No Filhas de Gaia, tem vários florais que são para proteção espiritual também, né? Tem para comunicação com o plano angélico, tem nos australianos, tem uma essência que é bem interessante, eu já usei para fazer o teste, funciona bem. Funciona bem. Funciona muito bem. Agora, você falou uma coisa que nós estávamos até conversando antes desta conversa, né? Do sistema da Amazônia. Também tem os filhos de Gaia, aqui do Brasil também, né? É do Brasil também. Do Brasil. Tem uma teoria, só desculpe te cortar, mas tem uma teoria que dizem que quando a gente usa os florais próximos da onde a gente mora, eles teriam mais ressonância com aquilo que a gente é. Eu não duvido. Assim, eu acho que é uma teoria válida, mas, por exemplo, os de Bach, os australianos, que são, sei lá, do outro lado do mundo para nós, sempre funcionaram muito bem para mim. Sim. Não sei, assim, mas existe essa teoria, só queria falar. Eu quero crer, de repente, que essa teoria surgiu
como a variedade aumentou, houve uma expansão no número de sistemas, de repente, para facilitar para as pessoas, não sei. Eu não sei como é que isso é industrializado, como que isso é distribuído. Se de repente trazer de fora é mais caro do que você aproveitar a essência que você tem no teu país. Então, às vezes, muita teoria é criada justamente para dar uma direção. Mas, como você disse, eu já tomei floral de Saint-Germain e me senti muito bem. Então, sim, eu fiquei sabendo hoje de alguns sistemas que você falou. Do Alasca, por exemplo, eu não conhecia, eu nunca tinha falar. Sabe que eu comprei... Da própria Amazônia, eu não sabia. Eu comprei um floral do Alasca só para fazer o teste, assim, né? Porque esses do Alasca são super caros, até para trazer, né? Eles são importados e tudo. Assim, não sei, não senti tanto, sabe? Outros florais que eu já tomei, já senti, assim, uma... Não sei se era o que eu não estava precisando no momento, provavelmente era isso, né? Mas, assim, eu comprei uma essência ambiental do Alasca, que era uma que foi feito na lua cheia, à beira de um lago, não sei das quantas, que era para você conseguir enxergar o teu interior. Eu tomei essa essência, assim, para ver como que ela reagia, né? Foi interessante, mas, assim, eu esperava mais, sabe? Assim, por todo o marketing que foi feito em cima. Mas eu acho que vai muito daquilo que a gente está precisando, sabe, no momento. Exatamente. O floral, assim, é diferente um pouco do óleo essencial, porque ele é mais barato, né? O óleo essencial é um produto muito caro. Mas eu vejo muito na questão do óleo essencial o marketing que está em cima agora, até porque é um produto muito caro, eles podem lucrar bastante, né, em relação a isso. No caso dos florais, eu não vejo tanto essa questão de marketing, eu acho que são mais teorias mesmo que vão surgindo, assim, a respeito do uso, né, dos florais. Eu já tomei, por exemplo, um floral de benzedeiras aqui da região metropolitana de Curitiba. Eu acho que eu nunca tomei um floral tão forte na minha vida. Assim, que pelo menos assim, eu tomei, eu senti no físico, assim, sabe? Na hora que eu tomei, era um floral de maracujá, se eu não me engano, eu sentia na garganta, assim, parecia que estava trabalhando o chakra laríngeo, assim. É muito interessante. Aí que eu queria chegar. Agora eu vou fazer uma coisinha aqui. Diga. Então, ó, veja bem. Você falou dos florais da Amazônia. Uma coisa que me impressionou um pouco é o fato de nós termos o nosso próprio floral dentro dessa maravilhosa floresta. E você citou essa questão em relação a orixás, né? Sim. E aí o negócio fica bem interessante também, porque a gente tem Saint-Germain, tem Bá, tem Austrália, tem Califórnia, tem de tudo que é lugar do mundo. Mas nós temos coisa nossa junto com a religião que é nossa. Então, se você fazer uma análise, se você fizer a questão de chakras, de orixá, da mata, você falou em mata virgem, fale um pouquinho disso para nós, que eu acho isso fascinante. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, né? Não vai ficar boa porque está aqui no meu livro. Assim, esse aqui é um livro da... Ai, peraí. Deixa eu... Aqui, é o Renascimento da Elementoterapia, que são dos florais da Amazônia. Aqui tem uma imagem que é sobre os corpos energéticos, ali os chakras. Sim. E aí eles fazem aqui uma classificação, né, dos 7 chakras, quais seriam os florais utilizados para ativar cada um desses chakras. Mas além dessa classificação dos chakras, eles fazem uma classificação quanto aos elementos, né? Então, água, ar, fogo e terra. Qual flor teria uma ligação maior com o elemento água, qual teria uma ligação maior com o ar, e assim por diante. E também qual seria o orixá correspondente daquela flor. Então, tem
uma ligação, digamos assim, muito forte com aquilo que a gente é. Esse é um floral que age em vários níveis, assim, sabe? Dependendo da... como que eu posso explicar isso? É difícil explicar, né? Mas a gente sente, mas é difícil explicar. Dependendo da característica da flor, ela vai atingir um determinado chakra da pessoa e tem ligação com um determinado orixá. Às vezes tem ligação com mais de um elemento da natureza. Então, por exemplo, aquela flor lá que eu coloquei o exemplo, que era o cocar da Jurema, é uma flor de um cipó. Né? E esse cipó, qual que é a ligação dele? Com a terra e com o ar. Então, vai ter ligação com esses dois elementos. Então, uma pessoa, às vezes, que precisa pensar, né, que tem o elemento ar, que é o pensamento, mas é uma pessoa que está ancorada no chão, está ancorada na terra. Né? Se ficar só no pensamento, às vezes não realiza. A terra é realização. Né? Por isso que esse floral cocar da Jurema é de transformação, de transmutação, né, de padrões. É muito bonito, assim. Eu não sou nenhuma especialista, não estou falando aqui em nome de instituto floral nenhum, estou falando da minha experiência, assim. Eu comecei a estudar os florais da Amazônia não faz muito tempo, né, mas, assim, eu estou encantada, assim, com esse sistema floral, de verdade, assim, eu acho muito bonito. E junto com essas flores, vem também algumas afirmações para você repetir. Isso também é comum em outros sistemas florais, né? Como, por exemplo, o australiano tem muito isso, assim. Até no meu Instagram ali de naturoterapeuta eu coloco, às vezes, alguns exemplos, assim, de afirmações correspondentes a um determinado floral. Como se a pessoa, se ela conseguisse, digamos, fazer essas afirmações diariamente, algumas vezes por dia, isso fosse potencializando aquilo que ela precisa melhorar nela, né? Eu acho muito bonito, assim. E uma coisa que eu queria falar antes que eu esqueça, né, que eu falei, assim, que o floral, ele é vibracional. Então, como que ele age, né? Ele leva informação para o nosso ser. E aí, essa informação, à medida que você vai tomando aquele floral várias vezes por dia, você vai entendendo que você não precisa agir, ou não precisa sentir determinadas coisas. Então, um dos florais que eu tomei, que eu, assim, fiquei muito impressionada, que é o Boab, que é da Austrália. É para quebrar padrões familiares. Foi esse que, inclusive, eu tive lembranças de outras vidas, assim. Porque é como se você se visse de fora, e aí você olha e fala assim, não, eu não preciso repetir isso, né, esse padrão familiar. Eu não faço parte disso. Eu sou mais, eu sou além, eu não preciso ser isso. Né? Mas é uma informação que vai sendo colocada dentro de você de forma vibracional. É muito interessante. E outra coisa que eu queria aproveitar aqui o gancho para falar, que eu acho interessante, que as pessoas às vezes dizem assim, o floral não funciona. Eu tomei, mas eu não senti nada. E aí tem várias opções, assim, do porquê que não sentiu nada, né? Às vezes a doença está tão cristalizada na pessoa que demora mais, mas vai chegar um momento que vai funcionar. Assim, a pessoa, às vezes, como eu falei, às vezes a pessoa não percebe o que ela está sentindo, mas ela já está diferente, né? Assim, a partir do momento que ela começa a tomar o floral. Outra possibilidade é, não estou tomando bem o floral que eu precisava, então não teve aquela mudança que eu esperava, né? Isso é possível também. E tem outras opções que às vezes a pessoa mente, descaradamente. Assim, a pessoa, você sente inveja? Não, eu não. Eu sou uma pessoa boa, não sinto inveja, né? Ou você sente ciúme? Não, eu não sinto ciúme. A pessoa se corrói por dentro de tanto ciúme, mas ela não admite, né, certas coisas. Então, tem pessoas que mentem, assim, na hora da consulta, e aí o pêndulo é que resolve. Com certeza. O pêndulo resolve. O pêndulo mostra certinho. Exatamente.
eu não sei, eu observei uma coisa assim, quando você estava mostrando as figuras das plantas, Aham. e você fazendo uma analogia do que serve, onde ela cresce e para que serve. E uma coisa que eu observei, posso estar errado na minha observação, pode ser coisa da Aham. minha cabeça. Quanto mais é difícil o local dessa planta se desenvolver, ela se desenvolve. Mas o lugar é árido, ou é muito frio, ou tem sei lá, qualquer coisa, é uma mata muito fechada, então tem predador dessa planta também por perto, então é um conjunto. Então é uma coisa difícil para a planta, mas esta vibração que a planta gera resolve problemas mais difíceis. Exatamente. Tem lógica? Assim, tem lógica, né? Como eu falei, por exemplo, um floral de uma planta cultivada, o que significa ela ser cultivada? É alguém que já é mais adaptável, né? É alguém que Sim. consegue se adaptar ou que precisa dessa adaptação. Um floral, por exemplo, de um fungo, né? Que tem alguns florais da Amazônia que são de fungos. Para que é? Qual que é a função do fungo na natureza? É de transmutação da matéria morta. Então, é de regeneração, né? Uhum. Tem florais, por exemplo, do Alasca. Para que serve, né, os florais do Alasca? Geralmente para quebrar padrões muito cristalizados, né? Então, pessoas muito rígidas, às vezes com algumas coisas, talvez seja indicado um floral do Alasca, né? Para trabalhar padrões familiares, ancestralidade, para trabalhar coisas assim, por exemplo, preconceitos ou coisas que você aprendeu que estão ali muito no teu ser, os australianos são bons, né? Então, Legal. cada um deles assim vai ter uma atuação diferente de acordo com a característica da flor, né? Então, por exemplo, tem flores que são todas retraídas para dentro, assim, elas vão trabalhar medo, né? E aí isso tem a ver com a característica da flor, tem a ver com o lugar onde ela foi plantada, tem a ver com o clima, tem a ver com uma série de questões, assim. Mas Deixa eu você te tem razão perguntar. com o que você Né? falou. Bacana. É bom a gente poder raciocinar em cima, porque tudo bem, as pessoas estudam isso, entendem isso, prescrevem isso, mas é interessante também fazer umas associações para a pessoa dizer, mas realmente, né? Se você pegar a essência de A, B ou C, tem porquê. Tem porquê. Afeta na natureza da pessoa aquele item lá. Uma coisinha, todas essas essências que você citou, esses sistemas, já tem disponibilidade no Brasil para serem compradas? Você pode Tem. prescrever? Não tem restrição, né? Para a venda é livre do floral, porque Uhum. como eu falei, não tem princípio ativo. É um remédio Sim. vibracional. Então, Mas todas essas essências têm, caso você prescreve, você pode prescrever, se você estudou sobre o australiano, o brasileiro, você pode prescrever pode. e a pessoa vai encontrar isso. Então, por exemplo, no interior, assim, é mais difícil, né? Sim. Mas nas capitais, geralmente, tem lojas especializadas que vão manipular isso. Se você, como terapeuta, não manipula o floral, você pode pedir para tem algumas farmácias de manipulação que fazem, não são todas, né? Os florais de bar, geralmente todas têm, mas essas outras essências australianas, do Alasca, filhas de Gaia, não são todas. Aí você Uhum. tem que ir numa uma farmácia especializada em florais. Aí sim, Certo. você consegue. Agora, para prescrever, assim, ainda não tem nada muito aprovado, né? Que nem eu fiz lá o curso de naturoterapia, a gente teve estágio, fiz outros cursos online de outros sistemas florais, mas tem também ali algumas. Me fugiu o nome agora, tô ruim da memória. Ai, não é sindicato.
esqueci o nome agora. Associação? Associações, isso, de terapeutas, né, que você pode ser inscrito nessas associações, tem carteirinha, né, mas não é necessário, né, assim, no limite, se você quiser ir lá e se prescrever, você pode. Como já diria o Dr. Bach, cura-te a ti mesmo. Então, Exatamente. você pode fazer isso, assim como a homeopatia também poderia, só que os médicos pegaram para eles, né? É Claro. a gangue do jaleco branco, a gente chamava, Mas eu carinhosamente. não tenho dúvida. Você tocou. Já que você tocou nesse assunto, nós já estamos caminhando para o finalzinho, né? Nós teríamos muita coisa para falar sobre o floral. Quem sabe a gente até repita lá na frente uns complementos, de Claro, repente, mais aprofundados sobre isso. Pegar e aprofundar mais. Porque tá cheio de gente que gosta. Você falou da gangue do Jaleco Branco. Espero que aqui ninguém assista e venha querer depois tirar a satisfação comigo, mas se quiser tirar também pode tirar, não tem problema nenhum. É o que eu penso que também, né? é, Porque assim, a homeopatia tem uma história, né? Ela surgiu sim, lá, né? E daí, de repente, percebendo que era rentável. Isso é que aconteceu, funciona. né? A homeopatia funciona. E aí, porque tinha muito médico que falava assim, não, isso aí é uma aguinha com açúcar, não funciona. Aconteceu a mesma coisa com a acupuntura. Também. Mas a acupuntura ainda tem projetos, pelo que eu fiquei sabendo, no Senado, que quem não é médico pode ser acupunturista desde que faça uma pós-graduação com tantas horas, porque o diagnóstico não tem nada a ver com o diagnóstico da medicina ocidental, né? Então, eu como naturoterapeuta, eu tive acupuntura, eu poderia fazer, né? Mas não é uma área que eu me especializei, digamos assim. Sim. Então, mas existe o projeto para que saia das mãos só dos médicos. Então, porque também qualquer um que estude a medicina chinesa poderia ser, né, acupunturista. E eu torço, junto com você, com um monte de gente, que não aconteça a mesma coisa com os florais um dia. Espero que não. Espero Aí que eu não. espero Também. que o alto interceda e diga não. Não vai dar certo isso. Deixa esse povo do floral trabalhar separado, junto com a radiestesia ou qualquer outra técnica, e vocês ficam com o que você já tem. Eu acho que já é suficiente. É que nem falar, por exemplo, assim, a terapia de vidas passadas, por exemplo, tem que ser um psicólogo, por exemplo. Né? Então, não precisa, né, ser um psicólogo. Não precisa. Mas pode-se esperar, por exemplo, que o problema da associação dos médicos é que eles têm muita força política. Sim. É por isso que aconteceu isso com a homeopatia, né? Mas só complementando aquele cura-te a ti mesmo, por mais que a pessoa possa se auto-indicar, né, os florais, é interessante que uma outra pessoa fale, porque às vezes você não enxerga. Também acho. Né, aquilo que você está sentindo ou como que você está se comportando. Às vezes você se comporta daquela forma, você acha que está certo, que está normal, que é aquilo que deve ser, mas você está ferindo as outras pessoas ou você está incomodando as outras pessoas de alguma maneira, né? Então tem alguns florais, por exemplo, que são de pessoas extremamente críticas, né? Extremamente tirânicas, que você não vai se enxergar dessa forma, né? Não. Quando você pergunta assim Exatamente. para um paciente assim, quem é você, né? O que você está sentindo? Eu sou uma pessoa tirana. Ninguém vai falar isso. Mas isso é uma coisa que o outro vai perceber quando olhar para você, né? Então. Você falou Né? disso agora. Eu me lembrei, você falou da terapia de vidas passadas, né? Muita gente chega na terapia de vidas passadas, acho que querendo descobrir se foi rainha ou rei do Egito. E não tem nada a ver, que ninguém aqui foi Mas rei você não de nada. foi? Eu não fui. Ah. Eu fui rei de outro planeta, menina. O que é isso? Então, assim,
as pessoas não reconhecem que elas estão com um problema, mas só que elas não vão falar que agem daquele jeito. Então, com certeza, uma segunda pessoa, e de preferência quem entende mais do assunto e tem a ferramenta para buscar isso nos registros, né? O pêndulo, a radiestesia prova isso, que é possível buscar nos registros o verdadeiro diagnóstico para aquela pessoa. Funciona muito bem. Minha querida amiga. Eu queria só falar mais uma coisa. Fale. Deixa eu ver se eu lembro agora, porque enquanto você estava falando, eu lembrei, agora eu já esqueci de novo. Mas você vai Gente, lembrar. eu tô falando, a minha memória tá complicada. Mas pode encerrar, então. Se eu lembrar, eu falo. Trabalhando demais. Tô precisando de férias. Não tem alguma coisa a ver com a questão de prescrever? Radiestesia? Não me lembro mais. Vamos tentar lembrar no ar mesmo. Jesus, que vergonha. Minha memória tá ruim. Mas pode encerrar. Tá bom. Caso você lembre, a gente um dia faz uma outra live. Coloca uma legenda embaixo depois, eu lembrei, é isso. Não lembrei. Coloca uma mensagem. Ela lembrou, não se preocupem. Minha querida amiga, obrigado mais uma vez por estar aqui. Você é sócia disso aqui e muita coisa ainda vai acontecer. Obrigado mesmo. Eu acho assim que isso aqui vai servir para sanar muita dúvida sobre esse assunto, que ele não é polêmico, por incrível que pareça, ele é bonito. É lindo, eu sou apaixonada pelos florais. Eu acho que a graça está aí. A gente às vezes trata de assuntos aqui que para os outros são polêmicos, né? Você vai falar de Umbanda, nossa, Umbanda, apometria, ufologia, então Deus me livre, né? Tudo louco. Aqui não. Aqui tá tudo certo. É muito bom, muito produtivo. E é uma manifestação da espiritualidade na natureza que nos mostra exatamente que esse planeta é uma coisa que não se encontra em qualquer lugar, não. Verdade. Temos a cura em muitos lugares, né? Se duvidar, até numa pedra vamos achar a cura de alguma coisa. Beleza? Beleza. Fica bem, minha querida. Pessoal, obrigado. Obrigado por tudo. Espero que tenha sido producente ou produtivo, sei lá que palavra usar, mas é isso aí, tá? E obrigado pela audiência, tá certo? Até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Até. Tchau.